Olá, meu aluno e minha aluna. Eu sou a professora Elizabeth, pós-graduada em capelania, e vamos construir juntos o conceito e a formação do profissional, o capelão. Para que a gente possa dar entendimento e construir esse conhecimento, vamos ter entendimento de como é que é formado o conceito de capelania. Para isso, nós vamos entender primeiramente o que é a capelania. O que é essa atividade? O que ela representa na sociedade? Como que nós vamos nos posicionar? Para isso, nós vamos entender o conceito. Qual é o conceito? Capelania é a atividade desempenhada por um capelão com atendimento de aconselhamento psico-bíblica. Então, o conceito do que é capelania na sociedade, muitas vezes as pessoas perguntam: o que é capelania? Uma atividade nova, recentemente, vamos assim, para a área civil, é bem nova. Nós não temos ainda, vamos assim, não está muito difusa, não está muito divulgada, mas ela é nobre. Então é uma atividade desempenhada por um capelão com atendimento de aconselhamento psico-bíblico. É um profissional que ampara o cidadão no direito constitucional do artigo 5º, inciso 7º. Então observa que o profissional, ele é uma resposta, o capelão é uma resposta para a sociedade. Por quê? Porque ele ampara o cidadão. Nós, como cidadãos brasileiros, no artigo 5º, ele diz o seguinte: vamos entender qual é o meu direito pela Constituição. Então vamos lembrar um pouquinho o que fala no artigo 5º, inciso 7º, que houve necessidade de se ter um profissional para dar este amparo, para que o cidadão pudesse ser amparado segundo o que diz a nossa Constituição, que é o nosso direito. Lembrando que toda vez que a Constituição ela nos dá um direito, ele determina um profissional que vai nos dar amparo, nos amparar para que a gente tenha acesso a esse direito. Então, quando eu tenho no artigo 5º, inciso 7º, este direito, a Constituição fala o seguinte, vamos entender. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 7º, que é o nosso inciso, do qual nós falamos, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosas nas entidades civis, militares e de internação coletiva. Vamos entender quando a Constituição ela fala em assistência religiosa. Muitas vezes fala assim, não, mas eu já tenho a minha religião e ali eu tenho um líder da minha religião. Mas quando a Constituição de um país que se diz laico fala de uma assistência, ele não está falando de um líder religioso, ele está falando de um profissional. Para isso que tem os profissionais em capelania. Ele não é um líder religioso. O profissional em capelania, ele exerce a assistência religiosa da seguinte forma. Vamos entender. O que é assistência religiosa na nossa Constituição, segundo artigo 1º, inciso 19? Então, para que a gente possa dar uma assistência e ter entendimento que a assistência religiosa não é dada por um líder religioso, e sim por um profissional, nós temos que ir pela condição pétrea da nossa Constituição, aquilo que é imutável, da qual nós podemos entender que diz o seguinte, vamos lá. Artigo 1º, inciso 19. Um país laico é aquele que não sofre influência de entidades religiosas e torna o Estado neutro em assuntos religiosos. Então, entende-se que para ter acesso a este direito, o Estado tem que fornecer um profissional laico. Olha, o Estado tem que fornecer um profissional laico. Por quê? Porque ele falou aqui em cima que um país laico é aquele que não sofre influência de entidades religiosas. Então, se ele não pode sofrer essa influência, consequentemente, não pode ser o meu líder da minha religião. Somente pode ser um profissional laico, ou seja, um capelão, que é um profissional que em sua formação tem como princípio ser laico. Então nós vamos entender que eu dou atendimento psicobíblico, mas eu não sou religioso.
Eu não sou uma líder religiosa, eu sou um profissional, eu sou um capelão. Então toda vez que se falar de um capelão, a gente não está falando que ele é um líder religioso, e sim é um profissional do qual dá assistência religiosa. Vocês observam que muitas vezes isso fica confuso na sociedade. Então está falando, vamos dar uma olhadinha no artigo anterior, que está falando o seguinte na nossa Constituição: é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Muitas vezes essa assistência religiosa nos trazia uma confusão. Porque eu sou assistida por o meu líder, o líder de qualquer religião. Ele é assistido pelo líder, mas nisso daí a nossa Constituição é clara quando ele fala no artigo anterior. Você observou que lá no artigo 5º. Mas antes